Eu tô aqui para conversar com vocês sobre o tema autossabotagem. Eu fiz uma pergunta, né, assim, se você já tinha se autossabotado. E várias pessoas responderam, e 100% delas responderam que sim, que já tinham se autossabotado. Então a gente faz isso, né? Existe um autossabotador, ou às vezes vários autossabotadores dentro da gente. Então é disso que, né, eu vim aqui conversar com vocês. O que é então a autossabotagem? É uma puxada de tapete da gente com a gente mesmo. Também é um auto-boicote. A gente sempre né, coloca na autossabotagem medos, inseguranças, travas no meio daquilo que a gente quer para realizar na nossa vida. Além disso, a gente acaba repetindo comportamentos que sempre nos fazem não sermos felizes. Será que isso está acontecendo com você? Pela narrativa, né, quando a gente constrói narrativas, nós temos vários tipos de personagens. Um deles é o protagonista, que é o personagem principal da história. E um outro personagem é o vilão, que aí a gente pode entender que ele é um autossabotador. O protagonista é aquele que, né, vai vivendo a sua vida e tem o vilão que vem para impedir que o protagonista chegue no seu sonho, no seu desejo. Então, nós temos esses vilões dentro da gente com os quais nós precisamos conversar. Esse lado sombra que todos nós temos e que não está funcionando, mas está nos atrapalhando. Então, podemos dizer que esses autossabotadores, eles poderiam ser personagens. Eu também fiz, né, uma outra pergunta, e as pessoas responderam, se o autossabotador fosse um personagem, qual personagem que seria e por quê? Então as pessoas responderam. Uma das respostas foi que poderia ser o Dick Vigarista da Corrida Maluca, aquele desenho, né, que muitos de vocês já devem ter assistido. Porque ele sempre está tentando fazer com que os outros percam a corrida e ele mesmo não ganha, né, a corrida. E aí, inclusive, até disseram que se ele focasse em correr né, com o meio de transporte dele, sem querer atrapalhar os outros, ele poderia, né, chegar no final dessa corrida. E não é o que acontece. Um outro personagem que disseram que poderia representar um autossabotador que tem dentro da gente é o grilo falante, do Pinóquio. E aí disseram o seguinte, que esse grilo falante fica falando ao pé do ouvido o tempo todo e não deixa a gente refletir e pensar adequadamente o que a gente precisa fazer. Interessante, né? Esses dois personagens. Tem também um outro personagem que é a hiena do Hard Har Har, que vocês provavelmente devem conhecer, que tem uma sequência de frases, né? Ó céus, ó vida, ó azar, não vai dar certo. Então está sempre também dizendo e olhando e não vendo soluções e caminhos para poder continuar a caminhar. Será que você tem algum desses personagens dentro de você?
Ou qual outro personagem que está dentro de você, morando aí internamente e que você precisa conversar, dar voz para poder ter consciência o que está acontecendo para aquilo que você deseja, mas que você não está conseguindo alcançar. Eu sempre digo que é um desejo legítimo, né? Um desejo que é possível né, de realizar, sabendo que existem passos para se conquistar características, habilidades. Inclusive eu citei isso no outro vídeo que fala sobre autoconfiança. Então, se você não assistiu esse vídeo, pode, né, ir lá no meu canal do YouTube, Andrea Corps, e assista o vídeo da autoconfiança. Então, a autossabotagem é a capacidade que cada indivíduo, que nós temos em fazer mal a nós mesmos. São comportamentos de repetir os mesmos erros, as mesmas atitudes inadequadas que impedem a felicidade. Mas tem uma grande notícia: é possível sair desse ciclo e optar pela mudança. Optar por fazer outras escolhas, outros caminhos e aprender a lidar com esse autossabotador. Inclusive, é poder entender o que esse autossabotador está te dizendo, te falando, para aquilo que não está tão fortalecido dentro de você. Uma das coisas, sabe qual é? É o medo de falhar. Só que todos nós somos seres humanos, nós vamos falhar. Inclusive quando a gente está num processo de aprendizagem, de desenvolvimento de papel, de habilidades, né, de coisas novas que nós estamos fazendo, até um jogo novo e trabalhos novos, tarefas novas, ou que às vezes a gente faz tempo que não faz. Então a gente fica com esse medo de falhar e aí entra o auto, né, sabotador em ação, que é, como eu disse lá no início, que impede do protagonista ir para o seu sonho e para o seu objetivo. Agora, o autossabotador, ele contribui para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento. Se a gente souber colocar novas lentes diante disso que acontece dentro da gente, a gente vai poder colocar novas respostas e adequadas para aquilo que realmente está acontecendo. Para compartilhar com vocês nesse momento, eu tenho algumas dicas de como lidar com a autossabotagem. Uma delas é: evite comparações. O mais importante é a gente se comparar com a gente mesmo, como que eu estava antes e como que eu estou agora. E esse evitar comparações são comparações comigo e com uma outra pessoa, porque cada um tem uma história de vida, tem um jeito de lidar, né, com as situações que nem sempre são iguais ou parecidas conosco. E mesmo se forem, elas têm outra história de vida. Um outro ponto é que ninguém é perfeito, né? A gente às vezes sabe disso intelectualmente, mas emocionalmente a gente também precisa aprender isso. Outra dica é que nada vem fácil na vida. Tudo é um processo, né? Então, quando a gente vai conquistando passo a passo os nossos sonhos e os nossos desejos, eles ficam mais estruturados, né? A gente se sente mais fortalecido e confiante. Outra dica
compartilhe as informações daquilo que foi bacana na sua vida e também tire bons proveitos das falhas. A autoconfiança é ao contrário da autossabotagem. E se você não estiver conseguindo trabalhar e cuidar disso sozinho, procure uma ajuda profissional de um psicoterapeuta, que ele poderá te auxiliar e cuidar da tua área emocional diante dessas autossabotagens.